quero chamar a Dai para falar um pouquinho, para a gente poder fazer um bate-papo. Legal. Boa noite, eu sou a Dai, todo mundo me conhece como Dai. Bom, a GUP, se você quiser, pode projetar, por favor. Bom, nós somos uma HR Tech, né? Nós trabalhamos com uma plataforma, uma solução de recrutamento e seleção. Só contando a história da GUP, a GUP surgiu, as fundadoras elas eram funcionárias da Ambev, então a Bruna e a Mariana, elas trabalhavam com Talent Acquisition lá na Ambev, e elas tinham desafios, assim como a Randon, de como é que eu faço para não deixar de olhar para os melhores currículos que chegarem até mim. Então, né, nascendo aí dessa dúvida de como resolver esse problema, a gente também entendeu que isso era um problema muito comum, né, de todo o RH. Então, nós temos nos posicionado hoje como uma empresa que, além de ajudar o RH nessa virada digital, nessa transformação digital, a gente também tem se posicionado como produtores de conteúdo, que tem ajudado o RH, independente dele contratar a GUP ou não, em relação à tomada de decisão, revisão de processos. Então, eu tenho acompanhado aí alguns clientes e a fala justamente é essa: poxa, está me ajudando muito a melhorar meus processos, a revisar e a forma de entrevistar. E a gente tem tido esse cuidado, né, de olhar para as organizações com essa visão. A gente está falando aqui sobre mudança, mindset, e uma das coisas que eu aprendi, porque eu tive que fazer uma transição de carreira, eu trabalhava numa global de tecnologia, e na GUP eu tenho tido essa missão que conecta muito com o meu propósito, é como é que uma pessoa de RH ajuda o RH nessa virada e nessa evolução digital e de mindset, né? E aí eu aprendi que a gente pode olhar para a tecnologia de duas formas. A gente pode olhar tudo isso como uma caixa de Pandora, ficar com medo dela e ela pode nos consumir, nos engolir, nos deixar totalmente amedrontados, ou a gente pode olhar para ela e ela nos transformar em centauros, né? E a gente vê que isso traz força, nos empodera e nos prepara melhor. Então, a gente não precisa ter medo, isso não vai substituir o nosso trabalho. A GUP não está aqui para substituir o RH. Pelo contrário, então com GUP eu não vou mais ter que fazer entrevista? Não. Só que o seu tempo ele vai ser otimizado. Então, a nossa proposta é exatamente essa, né? A gente tem aí o nosso grande sonho, que eu ajudo as empresas a contratar mais e melhor. Então, a gente define essa estrutura entregando benefício em 3 pilares. Para a gente é muito importante te ajudar no processo de gestão, te ajudar no processo da página de carreiras, porque hoje a gente não só divulga vaga, o RH não tem só que estou com uma demanda, vou lá e publico. Não, a gente precisa ser preditivo. Então, como é que o RH começa a trabalhar com eficiência, né? Como é que ele começa, então, a se antecipar às demandas? Porque, se esperar, a gente recebe milhões de currículos, tem um monte de coisa para fazer, e, no fim do dia, a conta que a gente tem é um checklist com metade das coisas realizadas e mais uma metade para a gente completar amanhã. Então, em relação ao processo de estruturar, a gente consegue ajudar. E uma coisa que foi muito legal, né, no processo, trocas, aprendizados com a Randon, é que a Randon nunca teve a expectativa de que nós seríamos um botão que eles iam apertar e a gente ia mudar a vida deles para melhor. A expectativa não pode ser essa. Você não pode terceirizar o desafio de reestruturar a sua área para qualquer fornecedor. Isso é seu desafio. Então, a GUP ajudou, e uma das coisas que mais nos encantou, ela está aqui contando o back-office dela, mas o que foi muito legal é que a gente viu que a Randon tinha esse mindset. Ela chamou a GUP para ajudar no processo. E aqui é legal que a Bruna, que é uma das fundadoras da GUP, num depoimento que ela deu para a gente, ela disse: a gente achou a Randon uma empresa super grande, indústria, vai demorar, vai atrasar pagamento, não vai conseguir fazer fluxo, vai ser um processo bem engessado. E ela disse que a maior surpresa é que foi um processo super soft, super clean, muito rápido, e que eles se surpreenderam. Aí eu brinco com ela, é que ela não tem noção da quantidade de voodoos que a gente tem dentro da empresa para tentar fazer com que, para eles, transparecesse um processo mais simples. Mas fato é que a gente não está preparado para essa conexão. A gente não tem processo específico para trabalhar com esse tipo de fornecedor. Então, a gente precisou trilhar na dor um caminho que, para os próximos, depois, realmente fossem ser mais soft. Mas a gente se preocupou, e eu acho que aqui tem uma sacada importante, a gente se preocupou em que, para eles, o que ia transparecer era a parte boa, era a parte positiva, e que a gente ia, assim, mostrar que a gente estava afim e que a gente estava junto nesse negócio.
E o que é muito legal é que, de forma exponencial, a gente conseguiu. E aí não era um problema da Randon a questão de marca empregadora, mas sim como é que ela garantia que ia olhar para os melhores currículos, né? Então, como é que a gente melhora a experiência dessas pessoas que querem trabalhar com a gente? E uma das coisas que a gente estava conversando é que o desafio do RH não é só ter um processo digital, é como é que ele prepara os candidatos, né? Qual que é o nosso papel como RH em ajudar as pessoas na comunidade? E aí tem alguns exemplos e dicas super básicas. Dar feedback. Você não contratou o cara, ele está participando do processo. Às vezes, aquela é a única vaga que ele está com o coração cheio de expectativa. E lembra que, do outro lado, aqui também tem ser humano. Então, como é que a gente está lidando com a expectativa dessas pessoas? Então, quando a gente fala de engajamento, né, de responsabilidade do RH em se preocupar com o outro, é uma das possibilidades que a gente consegue ajudar. E aqui, eu queria mostrar esses dados aqui que são super relevantes e que a gente também tem conseguido gerar de eficiência. A gente consegue hoje apoiar na redução do turnover, isso é uma média, né, com base aí nos 220 clientes que hoje a gente tem atuado, numa redução de turnover de até 30%. A gente consegue reduzir, e a nossa eficiência, porque isso tem inteligência artificial, a redução de currículos para 9 currículos. Então, imagina, dos 26 mil currículos que a Randon recebe para uma vaga, que é 100 por um, né? Na verdade, a nossa média de inscritos por vaga não baixa de 150 candidatos. A gente teve vagas com mais de 400 inscritos já. Como é que ela garante que ela vai olhar os melhores currículos, né? Então, a gente tem essa eficiência e a gente usa, depois eu vou detalhar como é que usa, que é bem legal, porque, às vezes, as pessoas não compreendem tão bem como é que fica distribuído isso, né? Redução de custo de até 40%, e não pensem em redução de custo ou meu lugar. Pensem no tanto de coisa que você deixa de fazer porque você não tem tempo hoje. Imagina o tanto de e-mail que você fica respondendo, mas você queria muito mais estar fazendo algo que gerasse e agregasse muito mais valor para a sua área. E redução do SLA em até 60%. Aqui funciona o algoritmo de ranqueamento. Então, imagina que dos 150 currículos que a Tami recebe todos os dias para uma vaga, ela não precisa mais olhar os 150, ela vai olhar quem está ranqueado ali entre os primeiros colocados. E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho, o que a gente considera, o que a gente analisa. Então, a gente divide isso em 3 blocos. Primeiro, aspecto comportamental. Então, eu considero o perfil do candidato, os interesses dele, todos os resultados de teste. Depois, eu analiso o currículo desse candidato. E aí, são features, né? São mais de 150 features analisadas. Então, a formação, a experiência profissional, quantas vezes ele já ocupou aquele cargo em outras posições, em outras empresas, e a vaga e a empresa. E aí, sim, entra o matching, né? O matching com o currículo, com a vaga. Então, são todas essas análises consideradas. A GUP é a única parceira da IBM, que tem IBM integrado, né, no seu core, para poder fazer toda essa análise e chegar aí no candidato ideal. Aqui, o que é importante? Para a gente poder usufruir da plataforma da melhor forma possível, a gente precisa ajudar a educar os participantes e educar os gestores também. Os gestores em como se utilizar da plataforma, porque o algoritmo ele aprende à medida que a gente vai usando a plataforma. Quanto mais a gente usar, mais ele vai aprender, mais ele vai ter fit com aquilo que a gente costuma contratar. Como que a gente ensina os nossos gestores? Então, uma das grandes mudanças para a gente foi dar autonomia para o gestor. Hoje, ele é um processo do gestor. Se ele quiser levar 10 dias para fechar uma vaga, ele leva 10 dias. Se ele quiser levar 40 dias, ele pode levar 40 dias. Mas o processo é dele, está na mão dele. Quem define a estratégia de contratação, quem define as etapas, quem define o que vai acontecer, é ele. Mas a gente fez e ainda segue fazendo vários movimentos para poder ajudar eles em ferramentas de recrutamento, ajudar eles no manuseio da própria plataforma do GUP. Então, teve alguns, os early adopters, já seguiram usando, não quiseram muitos treinamentos e foram usando. Outros ainda pedem ajuda. Então, a gente tem feito o trabalho de poder estar junto deles também para poder ensinar a usar a ferramenta da melhor forma possível. E como o nosso recrutamento
interno, com a ferramenta, a gente passou a fazer o treinamento interno e externo ao mesmo tempo, então os internos e os externos participam das mesmas oportunidades. Uma das grandes vantagens para o candidato interno, inclusive, é poder participar desses treinamentos de carreira e de desenvolvimento. Como que ele torna a experiência dele mais válida, como que ele torna o currículo dele mais importante, como que ele consegue conectar melhor as oportunidades e se desenvolver para as futuras oportunidades dentro da empresa, mas sempre com foco na plataforma. E aqui, só para encerrar, que a gente tem uma amostra do nível de assertividade do nosso algoritmo. E aí a gente está falando de erros e acertos, né? Do nosso lado, tiveram vários aprendizados. Enquanto a gente estava implementando a Randon e já estava fazendo o rollout, a gente tinha acabado de ganhar a Ambev, né? Então, saíram da Ambev e hoje é a Ambev o nosso cliente também. E o que foi muito legal? A Randon foi o nosso primeiro grande cliente. Então, tiveram muitos ajustes. E o conceito que a Tami usou é exatamente esse: errar, mas aprender e consertar muito rápido. E esse é o grande aprendizado, né? Como é que eu posso olhar para aquele processo e corrigir ele em tempo e continuar gerando valor? Então, aqui a gente já teve uma melhoria do nosso algoritmo, né? Que, quando a gente começou, o nível de assertividade do nosso algoritmo era de 76%. Agora, de 99,4% dos candidatos contratados estão no primeiro quartil, né? Então, isso é muito relevante. E aqui a gente tem um outro dado que eu acho ele fantástico, que num tempo médio de abertura, onde a vaga poderia ter sido fechada nos primeiros 20 dias, porque já tinha aqui a população suficiente, ali de 0 a 20, já tinha candidato suficiente, e é o que a gente está falando, né? Às vezes o homem influencia no processo e acaba atrapalhando o prazo e o tempo. Então, eles levaram 140 dias para fechar uma vaga, sendo que a gente já poderia ter feito e concluído isso desde o início. Então, acho que o casamento foi muito legal, a gente tem trocas, aprendizados o tempo todo, comunicação, existe uma informalidade muito grande, né? Eu que venho de empresa tradicional, tenho aprendido como lidar com isso também, porque a junção, né, de todas as gerações no mesmo lugar, isso é muito rico, porque a sua curva de aprendizado acelera muito rápido. Então, o tempo todo, né, trocar e aprender. Eu acho que eu brinco que a Randon deve ser uma das empresas que mais abre ticket para a GUP, porque toda vez que a gente quer uma melhoria ou que a gente quer sugerir alguma pauta diferente, a gente abre um ticket. Eu acho que a gente abre vários por dia. Mas esse que é o legal. Não necessariamente a GUP vai olhar e vai entender que aquilo é importante. Acho que 99% eles consideram e entendem que é importante, que faz diferença. A única diferença para demais desenvolvimentos ou melhorias de outros processos é que aqui vai entrar dentro de um roadmap que eles têm de desenvolvimento. Se fizer sentido para outros clientes, eles podem repriorizar, se é mais rápido ou demorar um pouco menos. Mas já teve várias melhorias que, tipo, qual é a maior... Eles vêm para a gente e perguntam, qual é a maior dor de vocês? Nossa maior dor nesse momento é A, B e C. Se casar com outros, eles trazem, repriorizam e eles dão gás e dão foco para melhorar. Então, essa cocriação, ela acontece muito e de uma forma muito de trocas dos dois lados. A gente também aprendeu muito com a GUP. Durante o processo, quando a gente estava discutindo o que do processo fica, o que do processo sai, como que a gente vai fazer essa transformação para dentro da plataforma, a gente muito se questionou. Tá, se a GUP não está oferecendo na plataforma, o que os outros clientes estão praticando? Por algum motivo não está na plataforma. Quem sabe a gente tenta discutir e pensar diferente, porque de repente não faz mais sentido a gente continuar com essa prática. E foi muito esse questionamento que a gente veio se fazendo, vários porquês e vários por que não. E aí teve vários ajustes que a gente foi fazendo. Então, teve alguns momentos que a gente dizia para a menina que estava implementando, Fabi, segura essa informação, não divulga ainda. Quando a gente chegava no computador, estava divulgado. Não, Fabi, não segura, só libera agora as publicações da Randon quando tu tiver um e-mail de ok. Aí tá, porque não é o mindset. O mindset, beleza, está pronto, resolvemos, mas a gente tinha uma etapa anterior que tinha que divulgar, que tinha que conversar com algumas pessoas para depois a gente poder rodar. Então, esses ajustes também foram sendo feitos, porque cada empresa também vai ter o seu jeitinho de fazer a engrenagem rodar, né? E acho que o grande ganho é que
nenhum time é bom o suficiente, né, que não possa ser melhorado, e nenhum processo está maduro o suficiente que não possa evoluir. Acho que o grande crescimento e a grande aprendizagem que a gente tem o tempo inteiro nessas interações é quando o mindset do cliente é: eu quero aprender com o que está sendo praticado de melhores práticas aqui dentro e lá fora, e aceitar ser criticado. E não é numa crítica, né, Tami, de o seu tá errado, e sim do que a gente pode melhorar, né? A gente aprendeu que tudo que está dando certo, em time que se ganha, a gente não deve mexer. Isso foi lá atrás, porque se a gente quer novos resultados, fazendo a coisa do mesmo jeito, a gente não vai chegar lá. Então, se a gente quer resultados diferentes, a gente precisa olhar e ter uma visão diferente, um olhar diferente, processos diferentes e mais ágeis, né? Para responder à velocidade aí. Mais de 92% da população brasileira, isso é um dado do IBGE, já estão orientados a mobile. Então, não adianta mais eu ficar esperando que as pessoas venham até mim encantados, engajados, com o mesmo jeito de sempre, de publicar, de divulgar, de engajar as pessoas, né? Obrigada, gurias. Agora nós vamos abrir o nosso bate-papo.